Empresa oferece Jornal Nacional. Boa noite. Boa noite. O Ministério da Saúde confirma o segundo caso do novo coronavírus em São Paulo. O paciente é um homem de 32 anos que esteve na Itália. Os Estados Unidos registram a primeira morte pela doença. E você vai saber como adotar cuidados no dia a dia para se proteger contra a transmissão do vírus. Tragédia na região norte. Um barco de passageiros afunda e deixa mortos e desaparecidos no Amapá. O governo americano anuncia um acordo histórico com o grupo extremista Talibã, depois de 18 anos de guerra no Afeganistão. Você vai ver também os gols do sábado nos campeonatos estaduais. E os blocos que levaram milhares de foliões para a rua nas maiores cidades do país. Agora, no Jornal Nacional. Está confirmado o segundo caso de paciente com o novo coronavírus no Brasil. A informação é do Ministério da Saúde, que foi notificado pela Secretaria Estadual de São Paulo. Nós vamos até Brasília, onde o repórter Nilson Clava tem as informações ao vivo. Boa noite, Nilson. Boa noite, Ana. Boa noite, Felipe. A todos que nos acompanham ao vivo aqui no Jornal Nacional. Olha, o Ministério da Saúde afirmou que é mais um caso importado, ou seja, a transmissão não ocorreu aqui no Brasil. A exemplo do primeiro caso, o paciente é de São Paulo e esteve na Itália, na região da Lombardia, no norte do país. Ele veio acompanhado da mulher que não apresenta sintomas. Davi Wippe, que é o coordenador do Centro de Contingenciamento em São Paulo, falou um pouquinho sobre o estado desse paciente, que chegou apresentando sintomas como dor de cabeça, dor de garganta, também febre. E agora está isolado em casa. Vamos dar uma olhada. É um paciente de 32 anos, chegou anteontem ao Brasil, oriundo da Itália, Milão, veio com a sua esposa, ele veio protegido por máscara, porque ele apresentava sintomas de tosse, febre e dor de cabeça. Chegou no Hospital Albert Einstein ontem, procurou, foi atendido, examinado, feito exame confirmado. Então é o segundo caso, oriundo também da Itália. A vigilância, no caso a vigilância municipal, ela acompanha o paciente através de visitas presenciais e por telefone. E ele vai ser acompanhado até que ele deixe de ter sintomas. No momento que ele deixar de ter sintomas, ele volta para a sua vida normal. O Ministério da Saúde informa que nesse segundo caso não será necessária aquela contraprova, porque o primeiro caso do novo coronavírus aqui no Brasil já tinha sido identificado por exames feitos pelo Hospital Albert Einstein, que depois foram confirmados por aquele instituto, laboratório de referência Adolfo Lutz. Quer dizer, a metodologia, todos os protocolos adotados pelo hospital já foram referendados e validados pela equipe técnica do Ministério. Agora, a Anvisa faz um mapeamento das pessoas que tiveram contato direto com o paciente, seja durante o voo ou então em qualquer outro lugar. Apesar da confirmação desse segundo novo caso do novo coronavírus aqui no Brasil, o Ministério da Saúde reafirmou que ainda não há mudança no cenário nacional, ou seja, não há elementos que indiquem a circulação do vírus aqui no país. O Ministério divulgou agora há pouco um boletim com as últimas atualizações dos dados. Você tem ali 25 novos casos em São Paulo. No total, agora o Brasil registra, portanto, 207 casos suspeitos. É importante a gente reforçar, 25 novos casos suspeitos em São Paulo e o Brasil registra 207 novos casos suspeitos do novo coronavírus em todo o território nacional, sendo que 91 deles apenas em São Paulo. Esses casos estão distribuídos em 15 estados e no Distrito Federal. Agora, um último dado que também foi divulgado é que 79 casos, outros casos suspeitos, foram descartados. Embora o Distrito Federal tenha apresentado apenas 5 casos suspeitos, o governador Ibanez Rocha decretou estado de emergência na área de saúde, o que significa que pode fazer compra de remédios, por exemplo, comprar medicamentos e equipamentos sem a necessidade da licitação.
Ô Nilson, a partir de segunda-feira, o Ministério da Saúde vai adotar uma nova metodologia para calcular os casos suspeitos. Explica para a gente o que muda, então, a partir de agora. Vai sim, na prática, isso significa que os dados, as notificações que são repassadas pelas secretarias estaduais de saúde para o Ministério da Saúde serão consideradas automaticamente ali para a contagem, para o cálculo dos novos casos suspeitos, sem a necessidade da revalidação, da reanálise por parte do Ministério. Esse mecanismo, essa nova metodologia que promete agilizar a divulgação dos dados e também o desenvolvimento de mecanismos para o combate da doença, segundo o Ministério, essa metodologia só foi possível porque a equipe técnica dos estados, essas equipes foram treinadas nas últimas semanas para fazer a identificação desses novos casos. Ana e Felipe. Obrigada, Nilson. E os Estados Unidos confirmaram a primeira morte pelo novo coronavírus. O paciente é um morador de Washington. A correspondente Raquel Krahenbuhl tem os detalhes direto de Washington. Raquel, o presidente Donald Trump disse que não há motivo para pânico. Exatamente. Boa noite, Ana, Felipe, a todo mundo aí. O presidente Donald Trump enfatizou que as medidas tomadas pelo governo até agora, como proibir a entrada de estrangeiros que estiveram na China, estão reduzindo riscos e também salvando vidas. Vamos ver. Durante coletiva aqui na Casa Branca, o governo americano anunciou novas restrições de viagem. Agora, estrangeiros que estiveram no Irã nos últimos 14 dias também não vão poder entrar nos Estados Unidos. Além disso, o governo pediu para os americanos não viajarem a áreas afetadas da Itália e Coreia do Sul. O presidente disse ainda que está considerando fechar a fronteira sul do país. Mas quando questionei por quê, já que há mais casos aqui nos Estados Unidos do que no México, ele respondeu que esta fronteira parece não ser um problema no momento e que espera não ter que fazer isso. E a Agência Federal de Controle de Doenças aqui dos Estados Unidos disse nesta semana que há a possibilidade do vírus se espalhar aqui pelo país. Mas as autoridades de saúde asseguraram aqui hoje que o risco permanece baixo para os americanos. Ana, Felipe. Obrigada, Raquel. A Organização Mundial da Saúde informou hoje que o número de casos do novo coronavírus no mundo subiu para mais de 85.400. A doença já foi registrada em 53 países. Ao pedido da Organização Mundial da Saúde de que os governos façam tudo para evitar a transmissão do novo coronavírus, eles respondem assim. O da Coreia do Sul pediu que as pessoas fiquem em casa e alertou que o país está num momento crítico no combate à doença. Na Coreia do Norte, o ditador Kim Jong-un apareceu em fotos ao lado de militares com máscaras. Ele afirmou que se um surto atingir o país, terá sérias consequências. O primeiro-ministro japonês, Shinzo Abe, vai criar um fundo para ajudar as empresas a pagar os funcionários que precisam parar de trabalhar para ficar com os filhos, já que as escolas foram fechadas por um mês. A cidade chinesa de Wuhan, onde a epidemia começou, comemora. O número de pacientes curados e liberados do hospital agora é maior do que o de pessoas sendo internadas. Mas a economia sente o impacto. A atividade industrial da China caiu de 50 pontos em janeiro para 35,7 pontos em fevereiro. Índices abaixo de 50 indicam contração. Na Europa, a França proibiu eventos com mais de 5.000 pessoas. Em Milão, na Itália, moradores tentam voltar à normalidade. Bares têm ficado cheios, só que nem todos aprovam essa atitude de parte da população. A catedral da cidade reabrirá oficialmente na segunda-feira, mas as escolas vão continuar fechadas por mais 8 dias em várias regiões da Itália. O jogo Juventus e Inter de Milão do campeonato italiano foi adiado para maio. 1.128 casos foram confirmados na Itália até agora. 29 pessoas morreram. E o novo coronavírus chegou perto de Roma, com 3 casos em Fiumicino, de pessoas que tinham viajado para o norte do país.
Na segunda-feira, o governo da Itália deve liberar mais recursos para as regiões atingidas e facilitar para a população o pagamento das contas dos serviços públicos. Um estudo indicou que as perdas da Itália até agora com o novo coronavírus podem chegar a 27 bilhões de euros. O Jornal Nacional ouviu especialistas e vai agora mostrar quais são os cuidados que você deve adotar no dia a dia para proteger a sua saúde, para evitar riscos de transmissão de vírus. São medidas simples, mas é muito importante ficar atento aos detalhes. Veja como se deve lavar as mãos, como você deve espirrar e tossir. A lição básica para se prevenir muita gente já sabe. Eu procuro sempre lavar as mãos, saber bem lavar as mãos, né? Tomar cuidado quando a gente vai no ônibus, no metrô. Os infectologistas dizem que lavar as mãos é um hábito simples que ganha ainda mais importância na prevenção contra o coronavírus, mas que requer muita atenção aos detalhes. A gente pega uma quantidade de sabão e espalha na palma, aí você lava o dorso da mão, entrelaçando os dedos, para lembrar de higienizar o espaço entre os dedos que todo mundo esquece. Depois com as palmas também. Aí você faz uma conchinha para limpar a parte de trás das unhas, tá? Aí depois você limpa a pontinha dos dedos assim, para limpar aquele cantinho da unha que todo mundo esquece. E um lugar que as pessoas esquecem também é o polegar. Terminou de passar, você aciona a torneira de forma que você não contamine as mãos. Se você não tiver essa torneira que você consegue acionar com a pressão, depois você fecha ela com a ajuda do papel, para não contaminar de novo as mãos. Terminou, pega o papel e seca as mãos. Esse roteiro deve se repetir ao longo do dia. Quando for possível, lave as mãos cada 2 horas. Nas vezes que não for possível, passe o álcool gel na mão. E para o álcool gel ser mais eficiente, também tem segredos. Nós vamos iniciar pela palma da mão, dorso, certo, entre os dedos, a conchinha, o polegar, a ponta dos dedos e as unhas. Sem esquecer do punho, e o álcool ele evapora, então não precisa secar. Manter as mãos limpas é importante porque elas são o meio de transporte do vírus, já que no dia a dia a gente sempre encosta em várias superfícies infectadas e depois fatalmente acaba levando as mãos sujas ao rosto. Por isso também é muito bom sempre manter higienizados os equipamentos do nosso dia a dia, como por exemplo o teclado de computador e, é claro, o aparelho celular. O vírus, ele pode ficar dentro ou em cima do ambiente de 2, 4, 6 até 8 horas. Você colocou a mão lá, colocou a mão no seu celular, colocou esse celular no rosto, você já pode estar transmitindo ou pegando alguma coisa. Pelo menos um pano, ideal que tenha álcool, pelo menos um alquinho, você passa e faz toda a limpeza do celular. No caso do teclado? O teclado ideal é aspirar ele, que ele tem pó, né? Então aspirar esse teclado, você limpa, tira o pó e você tem que ter o álcool aqui para você passar em todos os teclados. E quem está doente tem que ter cuidado redobrado. Quando espirrar ou tossir, deve cobrir o nariz e a boca com um lenço descartável e jogá-lo fora logo depois. Na falta do lenço, proteja o nariz e a boca com a parte interna do braço. E o governo federal antecipou a campanha nacional de vacinação contra a gripe. O Ministério da Saúde avalia que a imunização vai auxiliar na triagem de pacientes e acelerar o diagnóstico do coronavírus. A vacina contra a gripe está em fase final de produção. O Instituto Butantan afirma que vai entregar as doses a tempo da campanha antecipada pelo governo. Os lotes serão enviados ao Ministério da Saúde, responsável por colocá-los à disposição da população. Em meio ao coronavírus, a preocupação é com a meta. No ano passado, 8 estados não conseguiram vacinar 90% do público-alvo, como estabelecido pelo Ministério da Saúde. Mato Grosso do Sul, Rio de Janeiro, Paraná, Santa Catarina, Acre, Rio Grande do Sul, Bahia e São Paulo. E deixaram de se vacinar 3.800.000 gestantes e 2.600.000 crianças. À época, mesmo após o fim da campanha, a orientação foi continuar a vacinação enquanto durassem os estoques, para evitar o desperdício.
A partir do dia 23 de março, serão 75 milhões de doses de vacina contra o influenza, 15 milhões a mais do que no ano passado. Agora, cumprir a meta ganha ainda mais relevância. A estratégia é diminuir a quantidade de pessoas gripadas no inverno. Mas a campanha também vai ajudar os profissionais de saúde a diagnosticarem mais rápido o coronavírus. O médico, sabendo que o paciente já foi vacinado contra a influenza, isso vai ajudá-lo a investigar outras causas. Então, isso contribui. A vacinação será em etapas. Primeiro devem ser vacinadas gestantes, crianças até 6 anos, mulheres até 45 dias após o parto. Depois serão idosos. E numa terceira etapa, demais grupos. Profissionais de saúde, de forças de segurança, por exemplo. Esta infectologista reforça que a vacina contra a gripe tem importância individual e coletiva. A vacina é importante não só para quem recebe, porque vai evitar o adoecimento, mas também vai evitar que essa pessoa passe esse vírus adiante. Então, a gente precisa aumentar a vacinação para que outras pessoas que eventualmente ainda não se vacinaram também fiquem protegidas de alguma forma. O Fantástico de amanhã vai trazer uma cobertura especial sobre o coronavírus. Na Itália, nossos repórteres contam como começou a contaminação numa cidade de apenas 16 mil habitantes e conversam com brasileiros em isolamento. Eu voltei ao supermercado e ali todo mundo com máscara, com luva. O certo e o errado na hora de se prevenir contra o vírus. A gente não tem evidência de que você usar a máscara de forma indiscriminada controle a epidemia. E a corrida dos cientistas para criar vacinas e remédios. Nos Estados Unidos, um brasileiro chefia um estudo para encontrar um remédio contra o vírus. O Dr. Drauzio Varela mostra a rotina das mulheres trans nos presídios brasileiros. Encontrei uma pessoa maravilhosa aqui. Mistério nos Estados Unidos. Uma brasileira é assassinada por 2 jovens do Espírito Santo, mas o corpo até agora não foi encontrado. A história de socorristas que há 30 anos salvam vidas em São Paulo. Uma prova difícil, um teste complicado. E aí? O seu filho daria uma coladinha? E a resposta você vê no quadro Meu Filho Nunca Faria Isso. É assunto para a família toda. É fantástico, é amanhã, logo depois do Faustão, nosso domingo juntos. Um barco com dezenas de pessoas a bordo afundou hoje no sul do Amapá. 3 pessoas morreram. O comandante estima que 20 estejam desaparecidas. O navio Ana Caroline 3 saiu do município de Santana às 6 da tarde de ontem, em direção a Santarém, no Pará. Às 5 horas da manhã de hoje, o comandante do navio avisou a Capitania dos Portos sobre o naufrágio. O acidente foi na entrada do rio Jari, um afluente do rio Amazonas, a 90 quilômetros da sede do município de Laranjal do Jari, no sul do Amapá. O comandante informou que a embarcação foi pega com vento de través, ou seja, do lado, e causou o emborcamento / naufrágio da embarcação. E as pessoas foram jogadas na água. E ele prestou o primeiro socorro, mas isso nós vamos apurar no inquérito. O número exato de passageiros a bordo ainda é desconhecido. Segundo o comandante, o barco levava de 60 a 70 pessoas. Ele passou uma quantidade também que não é exata, aproximadamente 20 pessoas desaparecidas e 2 óbitos no local. No fim da tarde, os bombeiros confirmaram uma terceira morte. A Capitania dos Portos disse que o navio estava habilitado para o transporte de passageiros e de cargas. Tinha capacidade para 242 pessoas e durante a viagem fazia paradas para o embarque e desembarque. Uma balsa que passava pelo local do naufrágio prestou os primeiros socorros, ajudando várias pessoas. Desde as primeiras horas da manhã de hoje, equipes de resgate da Capitania dos Portos, do Corpo de Bombeiros e do Grupo Tático Aéreo do Governo do Amapá fizeram buscas na região. O governo do Pará também informou que está ajudando com lanchas, aeronaves e mergulhadores. O trabalho foi interrompido à noite. Na Capitania dos Portos, em Santana, parentes buscavam a todo instante informações sobre o acidente. Está minha mãe, a minha tia também, uma sobrinha e mais uma esposa do meu primo. Então nós estamos assim, sem informação, desesperados, angustiados, na verdade.
A área é considerada distante, de difícil acesso e comunicação, o que prejudica as buscas, que vão ser retomadas amanhã de manhã. Na costa do Maranhão, a Marinha planeja esvaziar parte dos tanques do navio que está encalhado desde quarta-feira. A estratégia foi decidida hoje à tarde numa reunião da Marinha com o IBAMA e empresas envolvidas para tentar salvar o navio. A maior parte do óleo deve ser retirada e transferida para navios menores. E parte do minério de ferro também, para que a embarcação fique mais leve, saia do banco de areia e siga até um estaleiro para o conserto. Um navio muito grande, que ele está carregado, encalhado numa área que nós vamos precisar ter outras informações da área para que nós não, no afã de salvar o navio, não comprometa a estrutura do navio e tenha um acidente maior. O IBAMA e a Marinha sobrevoaram hoje a região do acidente. Só restou vestígio do óleo que vazou ontem. Isso aí são graxas ou óleos lubrificantes ou outros tipos de lubrificantes que costumam ficar no convés da embarcação devido ao seu próprio trabalho. Segundo as autoridades que monitoram o navio, os tanques onde há 4.000 toneladas de óleo permanecem intactos. Um possível vazamento deste material ou do minério de ferro poderia causar um desastre ambiental. O navio Stellar Banner tem 340 metros de comprimento. Está carregado com 295.000 toneladas de minério de ferro que seguia para a China. Apesar de afirmar que o risco de vazamento de óleo combustível ou de minério de ferro é pequeno, as autoridades já prepararam um plano de prevenção. Barreiras de contenção estão preparadas para evitar que qualquer material que vazar se espalhe pelo litoral. E 4 navios com equipamentos de contenção e recolhimento de resíduos no mar devem chegar nas próximas horas para ficar de prontidão. O comandante disse que encalhou o navio num banco de areia a 100 quilômetros da costa para evitar o naufrágio, porque a embarcação teria esbarrado em algo ainda não identificado. E há 2 fissuras no casco. A Marinha abriu inquérito para investigar o acidente. A Justiça Federal determinou que a União e a FUNAI mantenham correntes de controle de tráfego na BR-174, na entrada da terra indígena Uaimiri-Atruari, na divisa de Roraima com o Amazonas. Ontem, o deputado estadual Jefferson Alves, do PTB, retirou a corrente com uma motosserra e um alicate. A Justiça determinou também que policiais sejam enviados à região. Mesmo antes da decisão, os índios já tinham colocado a corrente de volta. Eles dizem que fecham a estrada à noite por medida de segurança. Hora da previsão do tempo, vamos ao vivo com a Jaqueline Brasil. Jaque, boa noite. Você tem informação sobre alerta de temporal para qual região? Oi, Felipe. Boa noite para você, para Ana e boa noite para todos. O risco de temporal para amanhã, principalmente para a região sudeste, onde estão previstos os maiores acumulados de chuva. Em Búzios, no Rio de Janeiro, pode chover a metade da média para o mês inteiro. Em Santos, no litoral de São Paulo, em Juiz de Fora, na zona da Mata Mineira, deve chover bastante também. E em Vila Velha, no Espírito Santo, chove um pouco menos. Nas capitais dos 4 estados, a chuva deve ser volumosa, especialmente no Rio de Janeiro, com máxima de 25 graus. Em Belo Horizonte, previsão de chuva, faz 24. Aqui em São Paulo, chove o dia todo e faz frio de novo, com 21 graus. E em Vitória, esquenta um pouco mais, 29 graus e com chuva à tarde. O que está acontecendo para chover tanto no Sudeste é a combinação de vários sistemas. Uma nova alta pressão que está chegando no Sul e vai mandar vento frio e úmido para a região. O corredor de umidade vindo do norte do país atravessa o centro-oeste e chega aqui no sudeste, que é o jato de baixos níveis. E essa forte corrente de ventos, chamada de cavado, que acelera a formação das nuvens de chuva. E elas vão ganhando peso, vão ganhando tamanho, até virarem nuvens de temporal com direito a raios e ventania. Por isso, choveu tanto ontem em Bambuí, em Minas. A água invadiu as ruas da cidade. Carros foram arrastados e hoje cedo, depois da enchente, foi possível ver o estrago. Olha o tamanho dessa cratera. Tem previsão de chuva forte também para toda essa área em laranja, no Nordeste, em parte do Norte e também do Centro-Oeste. Em Goiânia, chove o dia todo com máxima de 27. Em Palmas e em Fortaleza, a mesma condição de chuva, só que esquenta mais, 29. E em São Luís e em Teresina, máxima de 31 e com chuva forte. Tem algum lugar onde não chove, Jaqueline?
Olha, Ana, tem alguns pontos vou mostrar para vocês. O tempo fica firme só nessas duas áreas aqui, de Alagoas até o Recôncavo Baiano, ali numa parte de Mato Grosso do Sul, oeste de São Paulo e todo o sul do país. Em Porto Alegre, máxima de 29, 22 para quem está em Curitiba, 30 em Campo Grande e 31 em Salvador. Para os próximos dias, ainda está mantido o alerta para chuva volumosa, especialmente para o sudeste. Na semana que vem, ainda tem previsão de muita chuva espalhada por grande parte do país e, claro, a gente segue monitorando. Boa noite para vocês, Ana, Felipe, e bom domingo. Para você também. Obrigado pelas informações. Daqui a pouco, você vai ver o ministro da Justiça, Sérgio Moro, disse que a paralisação da Polícia Militar no Ceará é ilegal, mas que policial não pode ser tratado como criminoso. Os Estados Unidos assinam um acordo com o grupo extremista Talibã e Deputados do Ceará fizeram uma sessão extraordinária neste sábado para analisar uma proposta do governo do estado que proíbe a anistia a policiais amotinados, mas a votação ficou para a semana que vem. Foi uma manhã de discussões na Assembleia. Os deputados aprovaram regime de urgência para a tramitação da proposta de emenda à Constituição Estadual que proíbe a anistia para os PMs envolvidos em paralisação ou motins. Mas na Comissão de Constituição e Justiça, um deputado de oposição pediu vista e adiou a votação. Os deputados do Ceará só devem se reunir novamente em plenário para votar a PEC na próxima terça-feira. Agora, essa proposta de proibir a concessão de anistia aos PMs é o principal ponto de divergência entre o governo e os policiais militares amotinados. Desde ontem, as negociações estão suspensas, mas a comissão criada para negociar com os PMs diz que está aberta ao diálogo. A garantia que o Estado tem que dar, o Estado, quando eu falo de todos os poderes, é de que haverá apuração justa, aplicação de punições proporcionais aos erros, e é disso que está se tratando, de documentar como vai ser feita essa apuração de responsabilidade. Se alguém individualmente tomou uma ação e cometeu alguma ilegalidade, que seja punido no rigor da lei. O que nós estamos pedindo é a anistia administrativa é para transgressão disciplinar, é para aquele policial que cometeu uma falta ao serviço. Hoje, o Ministério Público Federal propôs aos poderes executivo e legislativo a criação de um fórum permanente para analisar as reivindicações e os processos administrativos e judiciais envolvendo PMs. O motim feito por parte dos policiais militares do Ceará já dura 12 dias. Até o dia 6 de março, a segurança do Ceará continua sendo reforçada pelos 2.500 homens das Forças Armadas. O decreto de prorrogação foi assinado ontem pelo presidente Jair Bolsonaro. Hoje, durante um evento em Foz do Iguaçu, o ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, disse que a paralisação dos PMs do Ceará é ilegal, mas que policial não pode ser tratado como criminoso. O governo federal vê com preocupação a paralisação, que é ilegal, da polícia militar daquele estado. Claro que o policial tem que ser valorizado, claro que o policial não pode ser tratado de maneira nenhuma como um criminoso, né? O que ele quer é cumprir a lei, não violar a lei, mas de fato essa paralisação é ilegal, ela é proibida pela Constituição. O Supremo Tribunal Federal já decidiu isso. No Rio, uma jovem de 20 anos morreu vítima de bala perdida. Rebeca Nunes dos Santos estava indo para o ponto de ônibus na autoestrada Grajaú-Jacarepaguá, na zona norte da cidade, quando foi atingida na cabeça. Segundo moradores da região, ela foi baleada durante um ataque de bandidos a uma cabine da Polícia Militar. Rebeca ainda foi levada para o hospital, mas não resistiu ao ferimento. Os Estados Unidos e o grupo extremista Talibã assinaram um acordo de paz histórico que pode acabar com mais de 18 anos de guerra no Afeganistão. Esse é o mais longo conflito que o governo americano já esteve envolvido. Nós vamos voltar a Washington com a correspondente Raquel Krahenbuhl. Ô Raquel, quando é que esse acordo começa a valer de fato, na prática? Felipe, o presidente Donald Trump disse que passa a valer imediatamente e ele comemorou que depois de quase 19 anos as tropas americanas vão voltar para casa. Nas próximas semanas, o número de soldados americanos no Afeganistão deve ser reduzido de 13 mil para 8.600.
A retirada total das tropas depende do Talibã cumprir a promessa de reduzir a violência e romper laços com grupos terroristas. Trump anunciou que em breve se encontrará com os chefes do grupo extremista, mas deixou claro que se coisas ruins acontecerem, os Estados Unidos voltarão atrás. Depois de um ano de negociações, o acordo foi assinado por um representante dos Estados Unidos e um do Talibã, em Doha, na capital do Catar. A guerra do Afeganistão começou em outubro de 2001, como resposta aos atentados de 11 de setembro. A Organização das Nações Unidas estima que mais de 100 mil civis foram mortos ou ficaram feridos no Afeganistão. A guerra custou aos Estados Unidos quase $1 trilhão. Ana, Felipe. Raquel, obrigado pelas informações. Bom trabalho para você. O presidente do Uruguai toma posse amanhã e encerra 15 anos de governos de esquerda no país. Eleito pelo Partido Nacional, Luiz Lacalle representa uma guinada para um governo de centro-direita, como mostram os enviados especiais Fábio Turci e Marcelo Benincasa. Da festa de amanhã para o local de trabalho é só atravessar a rua. O Palácio do Governo é parte da paisagem na Praça Independência, o lugar mais conhecido de Montevidéu, onde o novo presidente do Uruguai, Luiz Lacalle Pou, vai tomar posse. A praça está sendo preparada para receber chefes de Estado e convidados. O presidente Jair Bolsonaro vem para a cerimônia. Lacalle Pou, de 46 anos, é advogado e foi eleito pelo Partido Nacional, de centro-direita. Ele já foi deputado, senador e disputou a presidência 5 anos atrás, mas perdeu para Tabaré Vázquez, da Frente Ampla, a coalizão de esquerda. Em novembro do ano passado, Lacalle Pou foi eleito no segundo turno com 48% dos votos, só 1,5 ponto à frente de Daniel Martínez, que era o candidato do governo. A eleição interrompeu 15 anos de hegemonia da esquerda no Uruguai. O país saiu dividido ao meio, mas sem grandes traumas. Não sofreu com manifestações violentas e o presidente eleito até se comprometeu a manter algumas das realizações mais marcantes desse período da esquerda no poder. Por exemplo, a legalização do aborto e o casamento entre pessoas do mesmo sexo. O plano de governo dele fala em combater a discriminação por orientação sexual e a violência contra a mulher. Maria votou em Lacalle Pou. Diz que é importante manter o que foi feito de bom e que o país tem o diálogo como tradição. Já Estela votou no candidato derrotado, mas espera que o novo presidente faça um bom governo e diz que a democracia é assim. Estamos em democracia. Um dos principais objetivos de Lacalle Pou é acertar a economia do Uruguai. O endividamento do Estado aumentou. O desemprego, que vinha caindo sem parar, começou a aumentar sem parar. Ele também quer que o Uruguai dependa menos do Mercosul. Milhares de imigrantes tentaram cruzar a fronteira da Grécia com a Turquia. A pressão cresceu depois que uma autoridade turca anunciou que a fronteira estaria aberta. Um barco lotado de imigrantes atracou na ilha grega de Lesbos. Esta é a terceira embarcação com refugiados em apenas 24 horas. Policiais jogaram gás lacrimogêneo para dispersar a multidão. O presidente turco disse que 18 mil pessoas já cruzaram a fronteira. É o fim de um acordo assinado em 2016, no qual a Turquia se comprometia a barrar a entrada de imigrantes na União Europeia em troca de ajuda financeira. Morreu hoje, aos 79 anos, Rui Chapéu, lenda da sinuca brasileira. Ele se sentiu mal nesta madrugada quando estava no apartamento da filha em São Paulo. Rui Chapéu foi levado ao hospital, onde diagnosticaram água no pulmão. Enquanto ainda estava sendo atendido, sofreu um infarto fulminante e não resistiu. Nascido em Itabuna, na Bahia, José Rui de Matos Amorim ficou conhecido pela habilidade única de jogar sinuca. A seguir, os gols do sábado nos campeonatos estaduais. E o carnaval continua nas ruas do Rio e de São Paulo. O carnaval ainda não acabou. No Rio, mais de 400 mil foliões aproveitaram os blocos neste sábado. Tem alguém aí querendo que o carnaval acabe? O meu carnaval ainda continua até amanhã. E quem sabe até depois. 200 mil pessoas eram esperadas para o bloco da Anitta no centro do Rio. Vieram 370 mil. Nem a própria Anitta resistiu à multidão e desceu do trio elétrico para cantar.
Tô aqui desde o primeiro ano, porque eu sou fã dela, eu amo ela. Acabou a Anitta, começou o Kizomba, sinônimo de alegria, festa, diversão. O bloco criado para celebrar a diversidade musical brasileira desfilou num dos cartões postais do Rio, os Arcos da Lapa. O bloco Mulheres de Chico é totalmente feminino. São 30 artistas mulheres nesse palco montado na Praia do Leme para fazer um carnaval só com músicas de Chico Buarque. Em São Paulo, 150 blocos desfilam neste fim de semana e prometem levar uma multidão às ruas. O repeteco depois do carnaval já está virando tradição em São Paulo. Tem gente que se prepara só para ele. Fui descansar primeiro para agora curtir um pouquinho mais o fim da festa, que eu acho que é melhor. Se alguém duvida do fôlego desse pessoal para mais folia, tá aqui a resposta. Neste sábado, eles colocaram a fantasia de volta e ninguém quer que o carnaval acabe. Eu venho sozinha se não tiver ninguém. Eu amo o carnaval. A programação é intensa. 150 blocos desfilam pelas ruas da cidade neste fim de semana. Entre as atrações de hoje, as guitarras do Baiana System. E o axé contagiante do baiano Bel Marques. Salvador, Bahia, em São Paulo, fazendo a terra de São Paulo, a terra cinza tremer. O Adilson pensou no figurino para todos os dias. Nós fizemos 7 fantasias, já usei 6 na verdade, essa é a 6ª, tem mais uma para amanhã. Amanhã, a Praia de Santos, em São Paulo, vai receber o Desafio dos Campeões. Uma partida entre as seleções campeãs do mundo de futebol de areia. Brasil contra Portugal. Na terra do rei do futebol, outro craque chegou por aqui, apesar do discurso contido. Eu posso dizer que sou um dos grandes embaixadores deste esporte. Não é só isso, não. Na areia, ninguém fez mais do que o português Madjer. São 1.082 gols na carreira, 82 só em Copas do Mundo da FIFA, recorde absoluto, reconhecido até pelos rivais. Ele é o cara, ele é muito humilde, teve uma carreira brilhante como jogador e tenho certeza que terá uma carreira brilhante como dirigente também. Nesse mês, Madjer resolveu parar de jogar aos 43 anos, para alívio do Mão, que segue nativa mesmo aos 41 e que tinha trabalho com o português até em casa. Eu via ele e falei assim, lá vem esse homem de novo, esse fantasma na minha frente, eu dormia e acordava pensando em Madjer. A minha filha é apaixonada nesse homem. Eu falei, por que isso? Tem que ficar por mim. Não, pai, é o Madjer. Eu falei, ah, meu Deus do céu, até em casa eu não aguento mais. É o lobo mau, é o lobo mau. Mas o Madjer também não tinha vida fácil quando jogava contra o Brasil. Era o Mão, pronto, lá vem aquele gingatão, eu olho para a baliza não tem onde entrar, o gol não tem onde entrar a bola. Como é que eu vou tirar a bola desse cara? O Mão e o Madjer foram os 2 jogadores que mais participaram de duelos entre Brasil e Portugal. Foram 15 anos se enfrentando. Ajudaram a transformar esse jogo no maior clássico do mundo no futebol de areia. São 14 títulos mundiais do Brasil, 3 de Portugal, que é o atual campeão. Amanhã o Mão vai estar no gol do Brasil. E pela primeira vez, Portugal vai ter que se virar sem o talento de Madjer. Você acompanha o Desafio dos Campeões entre Brasil e Portugal, amanhã, ao vivo no Esporte Espetacular, que está cheio de outras atrações. Olá, boa noite. Boa noite. Ela é uma pioneira das passarelas. A primeira modelo com síndrome de Down a desfilar numa semana de moda no Brasil. Você vai conhecer a Maju, torcedora do Flamengo e fã do Diego. Como será que ela vai reagir a esse encontro? Olha que é, Maju. De rejeitado pela torcida a um dos jogadores mais queridos do elenco. Magoava muito, mas desde quando eu saí daqui também eu botei na minha cabeça que eu ia voltar. Reinaldo fala da reviravolta no São Paulo.
Aos 35 anos, ele recebeu uma notícia devastadora. Quando o médico fala para você, você tem câncer, é uma coisa que bate de uma maneira que é como se fosse um nocaute em você. E para se levantar, começou a correr, nadar, pedalar. A inspiradora história de Bruno Lopes é amanhã, depois do Auto Esporte. Até lá! No Campeonato Paulista, o clássico entre Santos e Palmeiras acabou sem gols. Ceará e Guarani de Sobral também empataram em 0-0 no Campeonato Cearense. Vamos ver os gols dos estaduais deste sábado. Sport e Afogados, Campeonato Pernambucano. Hernani foi derrubado na área pelo goleiro Wallace do Afogados. Ele mesmo bateu e fez 1-0 Sport. Marquinhos driblou e chutou para aumentar a vantagem, 2-0. Na cobrança do escanteio, mais um pênalti para o Sport. A bola bateu na mão do Thalisson. Hernani de novo na bola e o terceiro gol do jogo. Ian recebeu na área e bateu de primeira para fechar a goleada. Sport 4-0. Também teve goleada em Goiás, Atlético Goianiense e Jaraguá. Aos 46 segundos de jogo, o Atlético já estava na frente. Mateuzinho, 1-0. No cruzamento do Dudu, Júlio César ampliou, 2-0. Júnior Brandão fez o terceiro. Mateuzinho acertou esse chute bonito para fazer o quarto do Atlético. E depois de ser derrubado na área pelo Robinho, Renato Kaiser bateu para fazer o quinto. Atlético Goianiense 5, Jaraguá 0. Pelo Campeonato Gaúcho, o Grêmio enfrentou o Juventude. PP recebeu na frente e fez 1-0 o Grêmio. O juiz Anderson Daronco marcou pênalti de Bruno Alves em Caio Henrique. Diego Souza cobrou no meio do gol e aumentou. Mais um pênalti para o Grêmio. Eltinho derrubou Alisson na área. Luciano bateu e fez o terceiro. Grêmio 3, Juventude 0. O Internacional visitou Caxias e começou vencendo depois desse pênalti do Eduardo Diniz para o Rodrigo Moledo. Thiago Galhardo na bola, Inter 1-0. O Caxias empatou no escanteio. Laércio ganhou no alto e empatou. Final 1-1. No Campeonato Carioca, o Flamengo saiu na frente da Cabofriense com o gol de Michael. Depois da jogada pela esquerda, Gama recebeu e chutou forte de fora da área, 1-1. Michael ganhou a dividida, driblou o zagueiro e passou para o Gabigol colocar o Flamengo na frente de novo. Mais um dele. Gabigol recebeu o passe e aumentou a vantagem. E adivinha quem fez mais um gol no jogo? Gabigol chutou colocado e fechou o placar. 4-1 contra a Cabofriense. Kevin tocou de letra para o Rezende, que cruzou para o Tauan, também de letra, abriu o placar para o Rezende contra o Vasco. Depois do cruzamento do Henrique, Andrei contou com o desvio da zaga para empatar. Rezende e Vasco, 1-1. A escritora Clarice Lispector completaria 100 anos este ano. E uma peça no Rio traz as reflexões dela sobre Deus. O público chega e já é surpreendido. Em vez do programa do espetáculo, recebe um folheto para acompanhar a cerimônia, a missa para Clarice. Cada espectador é único e reage da sua maneira, à sua maneira e a partir do estágio e da pergunta que anda se fazendo. Como numa missa, a gente vai, senta lá, respira o silêncio e a gente está perguntando alguma coisa. E é isso que ela propôs a gente. Está partido em dois. A dona deste olhar tinha uma beleza que chamava a atenção. Ucraniana de nascimento, se transformou numa autora brasileira publicada em mais de 15 países. Nesta estátua, na Praia do Leme, Clarice está com o cachorrinho Ulisses, nome que ela deu também para um personagem. Neste prédio morou durante 11 anos, até morrer em 1977. Clarice descreve as sensações de caminhar pelas ruas de Copacabana nos contos que escreveu em primeira pessoa. Alguns personagens criados por ela também falam sobre as características do bairro.
A escritora percorre as ruas do Rio sem respeitar os limites entre a ficção e a autobiografia. O jeito intenso de fazer confissões através dos personagens já foi descrito em teses sobre a autora. Seus textos falam de conflitos universais, solidão, incompreensão e injustiça. Até hoje, Clarice conquista novos leitores, mas ela nunca se considerou uma profissional da literatura. Eu sou uma amadora e faço questão de continuar a ser amadora. Eu faço questão de não ser um profissional, para manter minha liberdade. Nos últimos 5 anos, 400 missas para Clarice foram encenadas por este grupo, com a participação de 65 mil pessoas. O público repete frases extraídas de várias obras. E a realidade é delicada demais. São reflexões dela sobre Deus. Daí a alguns séculos, ou daí a alguns segundos, talvez digamos espantados, e dizer que Deus sempre esteve. Quem esteve pouco, fomos nós. Todo mundo se reconhece, todo mundo se enxerga, todo mundo se vê, toca cada coração individualmente, porque trata justamente da existência, da vida, das dores, das alegrias, das vitórias, dos amores. Nessa peça sai todo mundo transtornado positivamente, porque ela nos transforma. O Jornal Nacional fica por aqui. Boa noite. Boa noite, bom domingo. Até a próxima.